A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que a boa mão do Senhor esteja presente no meio da sua casa, no meio da sua família, dirigindo os seus passos neste dia. Quero trazer aqui uma palavra especial de ensinamento da Bíblia Sagrada, que está contida em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1 a seguir, que nos diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizadas a própria consciência. Ou seja, alguns nos últimos dias deixarão a fé. Deixarão a fé porque eles pararão de observar os ensinos e os preceitos da palavra de Deus para a sua vida. O mundo é enganador, é sedutor. O diabo ensina caminhos distantes daqueles que são verdadeiramente contidos na Bíblia Sagrada. Para quê? Para que os homens se percam. A Bíblia nos diz que são poucos os que encontrarão o caminho da salvação, porque muitos estão, na verdade, buscando os seus próprios conceitos, os seus próprios interesses no caminho da salvação. E quando se faz isso, e quando tomamos atitude desta maneira, certamente sentiremos dificuldade da salvação na nossa vida. Ele disse, os discípulos disseram para o Senhor: Senhor, então quem será salvo? O Senhor respondeu: para o homem isto é impossível. Ele disse: para o homem isto é impossível, porque os conceitos humanos, eles não levarão ninguém à sua salvação. As obediências, as cláusulas e regras humanas não levará ninguém à sua salvação. Mas a obediência à palavra de Deus, aos ensinos da sua palavra, que nos guia espiritualmente, esse sim nos levará à salvação. Então há muitos que deixam de seguir a palavra e o conselho de Deus para seguir os conceitos e preceitos humanos. E é nesse ponto que o homem tem cauterizado a sua consciência. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos dizendo assim: rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e aceitável a Deus, santo e aceitável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto racionalizando que a palavra de Deus é verdadeiramente tudo aquilo que nós precisamos para ser salvo. Davi, olhando para a sua miséria e as suas necessidades, disse: de onde me virá o socorro? Sabia que todas as suas perspectivas e esperanças humanas não poderiam salvá-lo das situações difíceis da sua vida. Mas ele disse: o meu socorro vem do Senhor. Quando nós deixamos este socorro de lado, que é do Senhor, e buscamos auxílio humano, verdadeiramente nós perdemos na nossa amizade com Deus, perdemos na nossa esperança com Deus, perdemos muito, porque nós optamos em conceitos humanos, não em preceitos divinos. E diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, por ignorar os conselhos e os preceitos da palavra de Deus, que é esse que nos salva.
e disse assim, dizendo assim, olha, obedecendo a ensinos de demônios. Quando nós vamos saber que o ensino é de demônios? É quando eles não têm nenhuma diligência da palavra de Deus. É que não tem nenhum contexto da palavra de Deus pode, na verdade, explicar esses pensamentos. Paulo disse a si mesmo, olha, mas renovai a vossa mente, procurando saber qual é a boa e agradável vontade de Deus. Nós precisamos procurar saber qual a vontade de Deus. Em todos os conceitos humanos, nós precisamos também fazer uma análise qual é a vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Se tudo aquilo que o mundo nos oferece está dentro da vontade de Deus, para que a gente possa também ser guiado na luz da sua palavra. Então, por não observar esses conceitos importantes da palavra de Deus, muitos apostatam da fé. Muitos deixam, na verdade, os ensinos da Bíblia, da palavra de Deus, para seguir a palavra do homem, do inimigo, que encaminha para longe da salvação que o Senhor veio nos trazer. E nós estamos nos últimos tempos. Os últimos tempos têm mostrado isso para muitos. Jesus disse assim, olha, pelo fruto vocês conhecerão a árvore. É pelos frutos que nós vamos conhecer a árvore, se ela é boa ou se ela não é boa. Então, antes de tudo, querido, saibam conhecer a árvore. Nós precisamos conhecer a árvore. Nós precisamos conhecer a produção da árvore, né? Ele diz que ninguém vai colher figos de abrolhos, né? Ninguém vai, na verdade, colher uma fruta boa dos espinheiros. Você está nesse patamar de dúvida na sua vida, na sua salvação? Olhe, observe bem, a Bíblia nos diz que nos últimos dias muitos deixarão a fé, mas a Bíblia sabe que ela disse que Jesus falou para os discípulos, olha, no mundo vocês terão aflições, tem de bom ânimo, que vocês vão vencer o mundo como eu venci. Hoje muitas pessoas não querem passar aflição, hoje muitas pessoas não querem ser constrangidas nos seus pecados. Falar do pecado hoje na igreja é expulsar as pessoas do templo. Por quê? Porque elas amam mais o seu pecado do que a Deus. Constranger a igreja com os seus erros, com a verdade, é muitas vezes perder um membro, perder uma pessoa que estava ali, mas não estava com o interesse de ser mudada e moldada pelo poder da palavra de Deus. E é por isso que nos últimos dias, como diz a santa palavra de Deus, muitos apostatarão da fé. E vamos saber que o Senhor escolheu-nos para ser salvos. O Senhor nos escolheu para nós poder ser salvos. Essa é a grande missão da igreja, né? É buscar e salvar o que estava perdido. A missão da igreja é essa, é trazer e salvar. Não é trazer e deixar condenado
com o mundo. Não é esse o interesse da igreja. O interesse da igreja tem que ser salvar o perdido. E para salvar o perdido, há de ter uma compreensão da palavra de Deus na sua vida. Eu quero deixar esta mensagem para você hoje. Não sei como você se encontra. Talvez você se encontre perdido, porque a gente sabe quando a gente está perdido. A gente sempre brinca na igreja e diz: se Jesus viesse hoje, você iria para o céu? Alguns levantam as mãos, queriam, mas uma mão levantada não quer dizer nada. Mas uma consciência examinada, ela pode falar muita coisa em nossa vida. Então, que mais do que as mãos levantadas, os exames das consciências do homem, ele possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Saber que ele está esperando o Senhor. Saber que se o Senhor vier hoje, ele está apto à sua salvação. Mesmo contando com a misericórdia de Deus, que com as falhas do homem, na verdade, não serão salvos. Mas há pecados que são inevitáveis do dia a dia. Mas há outros que são exigências do Senhor, e nós venhamos a abandoná-los para poder seguir uma vida em aliança com Deus. Isso ele vai cobrar de mim e vai cobrar de você também. Tá bom? Então, a igreja do Senhor, ela é moldada pelo poder da sua palavra. E quando nós estamos fora desse contexto da palavra de Deus, a igreja do Senhor precisa de restauração. Porque Deus quer nos restaurar. Porque Deus quer fazer de nós um novo homem, uma nova pessoa, segundo a vontade do Pai, para a grande salvação. Mas tudo isso depende de nós. Depende de mim e depende de você. Não podemos ter a nossa consciência cauterizada, endurecida, insensível para a palavra de Deus. Porque é ela que vai nos julgar. É ela que vai trazer para nós a justiça de Deus. Por ela nós seremos julgados. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que a palavra de Deus ela venha tocar no teu coração. E se houver necessidade da mudança, mude. Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Todos os dias Ele nos chama para uma grande salvação. Ele não nos chama para nós entrarmos no templo. Ele nos chama para entrar na sua presença. No templo entra todo mundo. Até no céu, na reunião dos filhos de Deus, o Satanás estava lá. Quanto mais nas igrejas e templos construídos por mãos humanas. Mas Deus convida a nós entrar na igreja para entrarmos na sua presença, para aprendermos dele, para confiarmos nele, para entender que lá é a escola do céu, aonde nós vamos saber qual é a porta gloriosa que o Senhor abriu para que a gente possa entrar. Fica com Deus e que a doce e a maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja presente na sua vida.